Feche teus olhos, adore ao Senhor por um segundo, adore ao Senhor. Por um segundo, adore o Senhor. Vai adorando. Vai adorando Ele por alguns segundos, vai, um minuto. Deus vai falar com você agora. Meus amados, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2. Livro de Neemias, capítulo 2. Vamos ler os 6 primeiros versículos. Abra sua Bíblia, depois de Esdras, né? Neemias, capítulo 2, do verso 1 até o verso 6. E eu tenho aqui uma palavra de Deus para essa noite. Eu quero olhar com vocês o tema: sonhos embargados. Capítulo 2 de Neemias, verso 1, diz assim: no mês de Nisã, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram vinho, eu o tomei e o dei ao rei. Nunca antes eu estivera triste na presença dele. Assim, o rei me perguntou: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Temi de sobremaneira. Mas disse ao rei: viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais assolados, e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo. Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei a Deus do céu e respondi ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achou favor em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentado junto a ele, me disse: quando durará a tua viagem e quando voltarás? Escute bem isso: aprouve ao rei enviar-me, de sorte que marquei certo tempo. Tome seu assento. Eu louvo a Deus por essa noite. Louvo a Deus pela vida do pastor William, pela coragem que esse pastor tem tido em realizar esse trabalho. Louvo a Deus pela vida do pastor Cisino Bernardino, do pastor Reuel, que são pessoas fundamentais no nosso ministério, pelo apoio, pelas oportunidades que os mesmos sempre estão nos oferecendo. Quero agradecer a Deus por rever o pastor Reuel, o pastor Scotino, a esposa, a irmã Jeane, esposa do pastor, todos os amados aqui. Me acompanha, pastor Reuel, o pastor Alex Porto, que o senhor conheceu, acho que lá em Itaquá, lá estava ali no hotel. Ele está vindo conosco desde Ubá. Nós andamos aproximadamente 600 quilômetros para chegar hoje aqui, porque não tinha nenhum voo saindo de Ubá. Então foram 600 quilômetros, com 2 pneus furados, e a gente veio sem estepe. Mas nós chegamos porque Deus nos trouxe na sua paz e na sua proteção. Rogério, meu amigo, como é bom revê-lo.
viu? Você é muito querido. Amados, olhem para mim aqui, por favor. Eu recebi de Deus uma palavra, e esta palavra está fervendo no meu coração. Eu fiquei esse dia, na hora a que os pneus foram furados ali, perto de São João del Rei, ficamos um período ali na estrada, mas o meu coração estava aqui e a minha mente estava aqui. Eu comecei a pedir a Deus que me desse algo para essa noite, e eu já estou alguns dias analisando, estudando, exaurindo, pesquisando a história desse grande homem de Deus chamado Neemias. No ano de 2007, ali nos Gideões, eu preguei inimigos da reconstrução, baseando-me, consubstanciando-me no livro de Neemias. Mas eu fiz uma exegese, eu comecei a consultar os originais e analisar o capítulo 2, que é um capítulo extraordinário. Nós temos aqui um texto, nós temos aqui Neemias tendo a oportunidade de fazer um pedido ao grande rei, que a Bíblia também o chama de rei Ciro. O mesmo Ciro de Esdras, capítulo 4, é o mesmo Artaxerxes do capítulo 2. Nós temos aqui Neemias. Neemias era um jovem crente. Neemias foi um homem de Deus, um homem que nunca tinha ido a Jerusalém, nasceu no período do cativeiro, nasceu num período totalmente idólatra, um jovem que teve todas as possibilidades, mas ele aceitou o compromisso de ser fiel a Deus. Nós temos aqui Neemias, um homem que vivia num país idólatra, na fortaleza de Suzã, que ficava aproximadamente a 1.500 quilômetros de Jerusalém. A Bíblia nos informa que Neemias, ele tinha a função de ser copeiro, e a palavra copeiro no original não é simplesmente aquele que entrega o copo, mas Neemias fazia o papel de conselheiro do rei. Neemias conseguiu galgar uma posição que todos queriam na época. Quem não queria estar próximo do rei? Quem não queria assentar-se ao redor da mesa do rei? O rei Ciro, esse rei Artaxerxes, era um dos maiores homens, o homem mais forte do seu tempo. E Neemias galgou uma posição extraordinária: servir ao rei, ministrar perante o rei e servir de conselheiro real. Mas o que me chama a atenção é que Neemias, ele nunca tinha ido a Jerusalém, ele nunca tinha pisado em Jerusalém, mas Jerusalém nunca saiu do seu coração. A prova disso é que no capítulo 1, quando um dos seus amigos, chamado Anani, a Bíblia diz que ele viera para desfrutar do palácio na fortaleza de Suzã, que era um palácio de inverno do monarca Ciro, a Bíblia diz que a primeira coisa que Neemias fizera foi perguntar sobre como está a situação de Jerusalém. Neemias não quis saber da saúde de Anani. Neemias não quis saber como estava a família de Anani e de seus companheiros, mas o texto em apreço nos informa que Neemias olha para Anani e diz assim: como é que está os meus irmãos? Como é que está Jerusalém? Já reconstruíram os muros? Já reconstruíram a igreja? O povo de Judá, o povo de Jerusalém está tendo local para adorar a Deus?
E a Bíblia diz que a resposta de seu companheiro foi uma resposta negativa. Anani olha para ele e diz: olha, Neemias, o templo está paralisado, a obra está embargada, ninguém mais consegue colocar um tijolo. E tem mais, Neemias, os muros estão destruídos e as portas estão queimadas no fogo. Olha a situação de Neemias. Neemias está no conforto, Neemias está no palácio, Neemias tem acesso ao rei, Neemias tem acesso às riquezas do rei e todas as benécias que o rei poderia lhe dar. Mas a Bíblia diz que aquela notícia fez mal a Neemias. Ele fica triste, o seu semblante cai, e a Bíblia diz que ele vai orar e jejuar. Eu começo a aprender uma coisa aqui, amados: nós temos sonhos, existem projetos de Deus nas nossas vidas. Se eu fosse interpretar pessoas aqui, você quer ser o quê? Qual é o teu sonho? Qual é o teu desejo? Qual é o teu objetivo? Você me diria: pastor Carvalho Júnior, eu quero ser isso, ou quero ser aquilo. Mas alguém ou algumas pessoas conseguiram embargar os teus sonhos. Mas eu vim aqui esta noite para profetizar sobre a minha e sobre a sua vida. Aquilo que está embargado, aquilo que está paralisado, será vencido através das nossas orações, será vencido através do nosso compromisso com a palavra de Deus. Ei, se você está entendendo o que eu estou pregando, então prepare-se para dar glória a Deus. Alguém embargou, mas o sonho não é desse alguém, o sonho é de Deus, e quando o sonho é de Deus, não tem ninguém que vai embargá-lo. Aleluia! Mas olhe para mim, olhe para cá para você entender algo. Olhe para mim aqui. Neemias recebeu essa notícia. A Bíblia diz, Neemias 1, capítulo 1 e versículo 1, a Bíblia diz que ele recebeu essa notícia no mês de Quisleu. Quisleu corresponde ao mês de dezembro no nosso calendário. Mas a Bíblia diz que Neemias só vai falar com o rei no mês de Nisan. E o mês de Nisan é o mês de março do nosso calendário. Então nós temos dezembro, nós temos janeiro, nós temos fevereiro e nós temos março. Sabe por quê? Porque quem tem sonho de Deus não é precipitado. Eu vou falar um negócio aqui, se você não der glória a Deus, está mal. Quem tem sonho de Deus não arromba a porta, não puxa tapete de ninguém, espera a hora de Deus chegar. Quem tem sonho de Deus não torce contrário. Quem tem sonho de Deus não fica bicudo com a vitória do outro. O teu dia vai chegar. Aleluia. Dá para levantar a mão direita e glorificar a Deus? Pega na mão do teu irmão, pega na mão dele e diga: espere a hora de Deus. Diga para ele: espere o tempo de Deus. Tem gente passando até mal do coração, Rogério. Pastor Reuel, eu encontro gente nesse Brasil. Irmão, eu tenho isso aqui de cartão. Eu não sei quantos CDs eu tenho na minha casa, porque todo mundo quer ser. Isso não é ruim, isso não é pecado, mas o problema é que nós precisamos esperar a hora de Deus. Neemias recebeu a notícia em dezembro, então ele vai orar janeiro. Viu, quando eu falo em orar, ninguém deu glória a Deus agora? Ele vai orar fevereiro. Não, está fraco. Ele vai orar março. Ele vai esperar a oportunidade chegar. Ei, olha o que Deus está falando ao meu coração. O sonho não é dele, então ele vai criar a oportunidade. Ele vai criar.
Mas tem mais, espera aí, parte introdutória da mesma. Olhe para mim. Então, olhe para cá. Ele recebe a notícia em dezembro, Quisleu, no calendário judaico, para nós dezembro. Ele só vai pedir ao rei em março. Quantas pessoas não se precipitaram já, porque passaram na frente de Deus? É ou não é? Quantas pessoas já se prejudicaram, porque acharam que é a hora? E às vezes a oportunidade não é de Deus, é humana. E se a oportunidade é humana, não vai. Imagine só, é Bíblia, o resto tudo é revista Veja. Imagine só se Neemias, quando ouve a notícia, já chega lá e bate na porta do rei. Ei, rei, quero ir para ajudar. O rei ia dizer, não. Mas ele foi vencer na oração. Irmão, Neemias fica no anonimato. Neemias fica 3 meses só orando e jejuando. Mas olha o que diz a Bíblia, olhe para mim, o que diz a Bíblia? É que no ano de Nisan, ou seja, em março, a rainha, diz a Bíblia, isso aqui é estratégia, a rainha estava com o rei, isso já amolece, já fica mole o rei, é igual quando a nossa esposa está com a gente, não é verdade? Ela pede uma coisa, somente nessas lojas boas que tem nesse São Monte Sião. Primeiro, ele aproveita, a rainha está presente. Diz a hermenêutica do texto que era um dia de festa. Olhe para mim, era um dia de festa. Cabia a Neemias a função de levar o copo até o rei, pois naquele tempo existiam muitas conspirações contra os monarcas. Os que não gostavam dos reis podiam até envenenar. Então nenhum monarca comia ou bebia sem que alguém experimentasse a comida e a bebida. Então chegou a hora, Neemias toma do vinho e diz assim, tá bom rei, pode tomar. E chegou a hora em que Neemias ia passar o cálice para o rei no dia de festa. Só que todas as outras vezes, Neemias está sorridente. Neemias está feliz. Neemias está contente. Neemias está realizado. Mas agora é diferente. Tem gente da sua família morrendo. Tem gente da sua árvore genealógica sem ter templo e muro, que é sinal de proteção da cidade. Nesse dia, depois de 3 meses, quando Neemias vai oferecer o copo ao rei, ele está triste, e o rei percebe, e o rei diz assim, você nunca ficou assim perante minha presença. O que está acontecendo? Olhe para mim aqui, ó. O que está acontecendo? Por que você está triste? Essa tristeza aí, o rei fala, é tristeza de coração. Você sabe qual é a tristeza de coração, gente? No original, se o coração está triste, dentro da hermenêutica aqui, a Bíblia mesmo fala, mas se o coração está triste, isso é vazado no nosso rosto. E não dá para esconder, irmão. Tem dia que a gente está para baixo. Estou falando sério ou não? Tem dia que a gente está arruinado, jogado, quebrado, sim ou não? Tem dia que a gente não está para nada, mas tem dia que a gente está alegre, feliz da vida. Neemias estava tão triste, o seu coração estava tão triste, que não dava para ele disfarçar no rosto. Tem dia que a gente até passa, mas tem dia que é visível a nossa tristeza. Que o rosto fala, que o olhar fala, que o gesto da boca diz tudo. E o rei diz, por que você está triste? Teu rosto está triste. O rei disse aí, a tua tristeza começa no teu coração, está vazando para o teu rosto.
Aí Neemias diz: como não poderia estar triste o meu rosto, se os sepulcros, se a casa dos meus pais estão arruinadas? Até aqui, eu sei que você conhece essa história como eu. Mas o que mais me deixa impactado é que Neemias, olhe para mim, Neemias está pedindo para ir para ajudar a reconstruir o muro, para o homem que tinha poder de falar sim ou falar não. Quando Neemias diz: o Senhor pode me liberar, eu ir lá nos sepulcros dos meus pais, reconstruir os muros, por que que Neemias pede? Eu fui estudar essa semana, gente, porque pregador estuda a Bíblia, irmão, porque tem gente malhando o pregador aí, não é brincadeira, falando na internet da gente. Eu queria que você falasse, era na cara da gente, não é por internet não, porque na internet todo mundo é homem, todo mundo é corajoso, todo mundo gosta de falar. Tem gente aí que não perde a oportunidade. Começa a aparecer os Gideões aí, pastor. Começa a aparecer e-mail. E só anônimo. Por que não fala logo? Por que não diz logo? Por que não fala? Olha, é o seguinte. Mas às vezes, vou falar, segura aí. Por trás bate que dói, mas na frente fica... Neemias chega lá e diz: os sepulcros aonde os meus pais estão enterrados, os muros estão destruídos e o templo está paralisado. Agora deixa eu explicar uma parte histórica para você entender algo aqui. Olhe para mim para você entender a mensagem. Esse mesmo rei chamado Artaxerxes, que é o rei Ciro, foi ele que paralisou a obra da reconstrução da igreja no tempo de Ageu. Então esse rei chamado Ciro, ele era destruidor de sonhos. Esse rei chamado Ciro, foi ele que no período de Zorobabel, quando Zorobabel sai do cativeiro babilônico e vai para Jerusalém reconstruir o templo, é por isso que a Bíblia diz em Esdras, eu até anotei aqui, capítulo 4, versículo 21 ao 24, a Bíblia diz que quando chega a primeira leva do cativeiro para Jerusalém, os samaritanos se unem, querem se unir com os judeus não querem se unir, e a Bíblia diz que os samaritanos então pegam um papel, uma caneta, escrevem uma carta e mandam para o rei Artaxerxes, mandam para o rei Ciro, que é o mesmo. Quando ele leu, a Bíblia diz assim: está embargado a obra. Sabe quantos anos a reconstrução da igreja no tempo de Ageu ficou paralisada? 15 anos. Sabe quantos anos os sonhos do pessoal no tempo de Zorobabel não viram o templo ser reconstruído? 15 anos, por causa desse rei aqui. Esse rei é mau, esse rei não gosta de crente, esse rei embargou a obra, e foi para esse rei que Neemias vai pedir. Então não era fácil para Neemias. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui? É Bíblia ou não é? É Bíblia ou não é? Não era fácil para Neemias pedir algo para o mesmo rei que um dia mandou parar a obra. E sabe o que o rei disse? Esdras 4, a Bíblia diz assim: quem não obedecer a minha ordem será morto. E agora? É por isso que Neemias vai ficar 3 meses orando. Deus, o homem é mau. É ele, está entendendo? Era para você ter dado glória a Deus só nisso assim que eu estou fazendo aqui, mas tudo bem. É ele aí, como é que nós vamos pedir para ele? É por isso, olha o que é Bíblia, olha aqui para mim. É por isso que a Bíblia diz que quando ele fala para Neemias: o que você quer? Neemias diz assim: posso ir
lá na cidade onde está o sepulcro dos meus pais. Sabe por que Neemias, veja bem, você é bom de Bíblia aí, Neemias não fala, posso ir em Jerusalém, sabe por quê? Porque Jerusalém, na cabeça desse rei, é sinônimo de rebeldia. Jerusalém para esse rei é sinônimo. Aí Neemias disse, eu vou tocar naquilo que os medos e os persas gostam. Ele diz assim, eu quero voltar para reconstruir lá na cidade dos meus pais. Sabe por quê? Porque os medos e os persas valorizavam muito os ancestrais. Eles gostavam disso. Eles davam valor quando você reconhecia e valorizava os mortos, seu pai, sua mãe, seu avô, sua árvore genealógica. Aleluia! Então Neemias, sabendo disso, ele não fala Jerusalém, porque se ele falasse Jerusalém, o rei ia dizer, não, a obra está embargada. Mas Neemias vem com a sabedoria e diz, posso ir. Aí o rei diz, você valoriza, eu gosto disso. Eu gosto disso. Deus vai te dar sabedoria como você falar e como você se comportar na hora do teu milagre e na hora em que Deus vai te levar para a vitória. Porque, irmão, olhe para mim, sabe que Deus disse para mim, estudando esse texto, que a mesma boca que disse não, é a mesma boca que vai dizer sim. Não, vocês não estão entendendo o que eu estou pregando aqui. Eu estou pregando que a mesma boca que disse não, o mesmo rei que embargou os teus sonhos, ele vai te liberar com cara. Levante a mão direita aí, quem pode glorificar a Deus. Olhe para mim. Então Neemias, olhe para mim, está pedindo algo para o rei que um dia embargou a reconstrução do templo e o templo ficou 15 anos arruinado. Aí lá vem Neemias. Neemias diz, e agora? O que eu falo? Estou lá. O rei diz, o que você quer? Neemias diz, o templo, o muro, a casa dos meus pais está arruinada. Eu quero ir lá. Ora, será que o rei Ciro não lembrava que ele tinha embargado? Lembrava. Será que o rei Ciro não lembrou que ele autorizou, dizendo, não é para reconstruir? E tem outro detalhe aqui, a título de informação. A lei dos medos e persas ensinava o seguinte, uma lei dada não podia ser revogada. Irmão, o rei era menor do que a lei era maior do que o rei. Então não era fácil para Neemias não, porque o rei disse, não, segundo a lei dos medos e persas, não, mas existe um rei, olha, se tu não der glória a Deus no que eu vou falar aqui, existe um Deus que é maior do que o rei Ciro, do que o rei Nabucodonosor. Existe um rei que é maior do que todos os reis da terra, o rei Dário o Grande. Existe um rei, já era para você ter dado glória a Deus há muito tempo aí, viu? Existe um rei que manda no universo, que é maior do que a lei, que é maior do que o embargo, que é o maior do que tudo. Existe um Deus que está no controle de todas as coisas, e esse rei é maior do que a lei. Então olha aqui, quando eu digo sonhos embargados, primeiro, é que Ageu tinha um sonho de reconstruir o templo. Quando eu digo sonhos embargados, eu digo Neemias tinha um sonho de reconstruir os muros. E qual é o teu, meu irmão? Só que aprenda algo, você vai sofrer muito. Muitos decretos serão estabelecidos para embargar aquilo que Deus tem na sua vida. Mas eu sou pregador do Evangelho, eu sou profeta esta
nesta noite para profetizar que o mesmo patrão que disse não é o mesmo patrão que vai dizer sim. Eu estou aqui para profetizar. Levante a mão direita e glorifique a Deus. Vai, glorifique a Deus. Coloque a mão no ombro do teu irmão e diga: a mesma boca, diga para ele: a mesma boca que disse não é a mesma boca que vai dizer sim. O mesmo rei que assinou o decreto é o mesmo rei que vai te dar cartas de vitória. O mesmo rei que disse não é o mesmo rei que vai dizer sim. Teus sonhos não serão mais embargados. Aleluia. Oh, aleluia. Dá para sentir o que eu estou sentindo aí? Você está sentindo? Você está sentindo o que eu estou sentindo? Quando chegar a hora de Deus não tem rei. Quando chegar a hora de não, era para você já estar dando glória a Deus aí. Quando chegar a hora de Deus não tem decreto. Quando chegar a hora de Deus não tem lei. Quando chegar a hora de Deus não tem Ciro. Quando chegar a hora de Deus não tem ninguém. Quando chegar a hora de Deus não tem aí, não tem Sambalá, não tem Tobias, não tem ninguém. Teus sonhos serão realizados. Teus sonhos serão realizados. Mas nós precisamos entender algo aqui. Olha o que diz Esdras, capítulo 4. Esdras, capítulo 4, verso 21. Diz assim: agora dai ordem para que aqueles homens parem. Isso que me deixou triste quando eu li o texto. Viu, Ageu? Quem a palavra agora, dai ordem, esta verbalização hermenêutica, significa que quem está falando aqui é Ciro, que é o mesmo Artaxerxes, é o mesmo. Olha o que ele diz, Rogério: dai ordem para que parem. O que a Bíblia ensina? Que eles conseguiram colocar apenas no tempo de Zorobabel, que era o governador, e Josué, que era o sacerdote, política, não é? E religião, trabalhando junto para um benefício. O rei diz assim: agora dai ordem para que aqueles homens parem. Quantas pessoas já disseram isso, não é? Quantas pessoas já disseram para você: pode parar de sonhar, irmão? Estou mentindo aqui? Quantas pessoas já disseram para ti: para, não tem mais jeito, você está perdendo tempo, para. E é interessante que os inimigos dos nossos sonhos, eles não chegam para falar pessoalmente, eles sempre mandam, pastor Reuel, os seus mensageiros, Jane. Eles sempre mandam os mensageiros, porque isso é covardia. Então o rei é covarde.